Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar algumas partidas que nós estamos analisando do Prague Festival Masters. A situação é a seguinte: o Abdul Sattarov está um ponto na frente. Os três indianos estão sexto, sétimo e oitavo, eles não estão bem. O Prague, por esse torneio ter alguma chance de alguém não ganhar, o Abdul não disparar, que ele já está um ponto na frente do segundo colocado. A única chance é o Prague ganhar dele. Só que se o Prague ganhar dele, o Prague entra com chance também. Então o Prague, pelo jeito, vai com tudo, porque para ele é decisivo. E o Abdul Sattarov, se empatar para ele, está ótimo. Do tipo, ele tira o Prague para fora e continua líder do mesmo jeito. Tá bom? Vamos lá então. O Abdul tá de brancas e o Prague de negras. E o Prague vai ter que ir para cima. Jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6, Rui Lopes, né? Bispo A4, cavalo de G, E7. Rock, é impressionante como joga Rui Lopes, né? Cavalo G6, C3. Vai atacar o centro. D5. O Prague não deixou, jogou D5 antes. E por D5. Dama por D5. Bispo B3 atacando a dama e atacando o ponto F7. Aqui tá tudo igual, né? Dama D3. Bispo C2 atacando a dama de novo. Tá dando sossego para a dama. Dama D6. Torre 1. Atacando o peãozinho. Central. Bispo E6. Desenvolveu. D4. Pelo jeito vai fazer roque grande. Bispo E7. Agora ele tá para fazer os dois. Na roque grande ou pequeno. Bispo E3. E por D4. Cavalo por D4. Cavalo por D4. Bispo por D4. Roque. Cavalo D2. Cavalo D2. C5 atacando o bispeto. Bispo E3. Dama C7. Tirou a dama do meio para evitar qualquer combinação em cima da dama. Dama H5. A dama atacando e esses dois bispos aqui. E ainda tem possibilidade do cavalo entrar também no jogo, né? Entrar no ataque. Torre de A D8. G3. Torre D5 atacando a dama. Dama E2. B5. F4. Dama C8. Bispo E4 atacando a torre. Melhor voltar a torre, nessa torre no meio é perigo, assim, nessa fase do jogo. A4. Bispo G4 atacando a dama. Dama F2. Bispo F5. A por B5. A por B5. Bispo G2. Tirou o bispo, não quis trocar não. Bispo H3. Aqui o melhor seria a torre de F8. Mas jogou o bispo lá. Bispo H1, não quis trocar o bispo. Aqui seria interessante jogar, ó, torre para H8. Tentando desviar o bispo.
Bispo H1, voltou. B4. C4. Bispo F6. Aqui bispo E6 é melhor. Torre A8. Esse lance é um lance interessante, né? Porque ele vai ganhar, provavelmente ele vai ganhar o peãozinho aqui, né? O peão de C5 cai, né? Mas também cai aqui o peão dele de B. O peão do B2 também cai. Mas jogou. Se jogar B5, aqui é uma variante, tá? Torre D2, dama E3, torre D3. Mas poderia ter jogado torre por B2, bispo por F8, cavalo por F8, torre de A e 8. Aí aqui vai ficar muito. Se jogasse isso, acontecesse isso daqui, a casa ia cair, né? Porque ele poderia trocar. Se tirasse a dama, se jogasse essa variante, se tirasse a dama, ele sacrificava na torre no cavalo e entrava com a dama aqui. Mas não foi isso que eles jogaram. Torre A8, dama D7. Atacando o peãozinho aqui. Bispo B2 seria talvez a melhor oportunidade. Mas só que perderia a dama, né? Torre por D8. Torre por D8. Cavalo E4. Dama D3. Bispo por C5. Esse peão tá perdido já e faz tempo, né? Não o cavalo por C5, né? Daí jogar dama C4, cavalo por E4 e bispo E7. É melhor com o bispo mesmo. Bispo C5, dama C4, cavalo D6, ameaçando a dama. Podia também ter trocado pelo bispo, né, que foi depois F6, bispo B6. Mas jogou B3. O Prague daí no forte. Que poderia aqui ter simplificado a jogada dama A2, bispo E4, cavalo F8, bispo F5, bispo por F5, cavalo por F5, dama B2, dama por B2, bispo por B2, cavalo E7, cheque, rei H8. Ia simplificar bem, né? As pretas têm um peão a mais e tem esse peão aqui que pode dar uma baita dor de cabeça. Mas jogou bispo F3. Isso daqui merece consideração, jogar a dama aqui, viu? Porque é bispo E7, bispo C6. Também tinha dama B4, dama por B4, bispo por B4, bispo D6, ou bispo por B4, bispo por D6, bispo por D6, dama B6, dama F2 e abandonava o bispeto. Mas não foi isso que jogaram. Jogou H6, bispo H5, dama D5, bispo F3, dama B3, torre E2. Poderia ter jogado aqui também, né? Atacava a dama,
dama A2, bispo F3. Vou até jogar bispo por B4, bispo E7. Mas jogou torre por D6. É o chamariz, né? Torre E8, cheque. Rei H7, bispo D6, bispo por D6, bispo D4. Jogou dama por D4, dama F3, dama por F3. Tem que voltar o rei rapidinho, torre, o rei, porque a dama porque tá dando mate. Dama F2, prevenindo. Dama G2, mate. Dama D1, cheque. Torre E1. Dama por D6, caiu o bispo. Dama E3. Bispo E6. Torre E2. Cavalo E7. Dama E5, querendo trocar as damas. Dama B6, cheque, não quis trocar. Dama E3, de novo. Dama por dama. Podia ter jogado B5, dama E5. Vai ficar forçando até trocar. Dama D7, dama E4, cheque. G6. Mas o que foi jogado aqui? Eles trocaram as damas. B3. Rei F2. G6. G4. Rei G7. H3. Duas peças por uma. Não é fácil jogar, não. Jogar contra. É um jogador como eles, de nível bem alto. Duas peças por uma. Essas duas, o bispo e cavalo por torre. É mais, hein? Rei F6, E4. E o número de peões deles estão iguaizinhos, né? H5, Rei G3. E o Prague está querendo separar o casalzinho de peão ali. Cavalo D5, Rei H4. Agora as brancas perderam a esperança, né? Poderia ter jogado isso daqui, torre E5, mas jogou o quê? H4, H por G4, H por G4, dama G7, rei G7. Aqui a situação já enrolou bastante. G5, abrindo o jogo assim, a torre vai ficar cada vez mais forte. Poderia ter jogado aqui F5, G por F5, G por F5, bispo por F5 e pimba no meio. Mas não foi isso que jogaram. G5, bispo F5, torre C4. Podia ter jogado também torre D4, cavalo E3, G3. Mas jogou aqui torre C4, bispo C2. Foi defender o peãozinho dele. G3. E cavalo E3. E as brancas abandonam. E realmente a partida está muito difícil pro Abdu, né? Mesmo valendo a liderança, tudo para ele. Tá bem complicado, né? Tá duas peças contra uma. E o Prague ganhou e agora entrou na disputa. Agora, depois dessa sexta rodada,
Tá o Bidu, o Satarov com 4, o Pragnanando com 3,5, o Raporte com 3,5, o Mago Sodilu com 3,5. Quer dizer, tá meio ponto ainda com 3, tem mais 3 pessoas, De Gwen, Keimer e Navara. Então amanhã vai pegar fogo, né? Mas vamos ver. Mas o Prague pelo menos agora incendiou o torneio, né? Vai ser muito legal. E ele também estava muito mal classificado. Tipo, os 3 indianos, o Prague, o Vidit e o... O Praga, o Vidit e o Cash estava sexto, sétimo e oitavo. Agora o Cash está em oitavo e o Vidit em nono. O Praga está em segundo. Que foi com essa vitória. Então os indianos assim, não estão indo nada bem no torneio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo. Deem like. Lógico, se vocês gostarem, né? E se você caiu aqui meio de paraquedas e está querendo, se inscreva no canal. Nós estamos estudando 2 livros, a arte do ataque no xadrez do Vukovic e os 100 finais que você precisa conhecer do Jesus de la Vida. Todo dia eu posto, pelo menos uma posição eu posto. Valeu, pessoal. Muito obrigado.